de haver a dedicação total ou não, se devemos só estar nesta área, se é uma coisa que podemos incorporar com o resto. Pedimos ao Tiago, porque o Tiago já tem uma vasta experiência nesta área, ele tem prática clínica exclusiva desta área, também tem uma pós-graduação da temporomandibular, de crânio-cervical, com o Rocabado, é isto, não é, Tiago? Não estou a dizer Sim, nada sim. de errado. Ok. E também é co-coordenador de um livro, que é Disfunções Temporomandibulares, numa abordagem disciplinar. Tiago, obrigado por teres aceito o nosso convite. Passo-te a palavra. Ok? A palestra é tua. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado eu pelo convite, a todo o grupo, mas principalmente a ti, que foste quem teve esta interação mais direta comigo. Em segundo lugar, gostava de vos parabenizar enquanto grupo por terem tido esta iniciativa, que acho louvável, e também aos colegas que já de alguma forma palestraram aqui, disponibilizaram do seu tempo, porque obviamente que neste momento todos nós temos bastante tempo, mas é sempre de louvar usarmos dele de forma assertiva e poder partilhar algum do conhecimento que temos com outros colegas é sempre importante. Não podia deixar de transmitir um agradecimento da minha esposa, que graças ao vosso convite viu eu a fazer a barba passado um mês e meio de estar em casa e, portanto, ela não quis deixar que eu me esquecesse de transmitir realmente o agradecimento. Ela está bastante contente por eu hoje estar aqui a falar que assim fiz a barba. Nada mal. Ora bem, eu quando falei inicialmente com o Gustavo, o objetivo seria fazer aqui uma palestrazinha curta de 15 a 20 minutos, dar alguns tópicos sobre aquilo que é a fisioterapia na disfunção temporomandibular e esta relação que existe com a medicina dentária, mas de facto, à medida que fui construindo a apresentação, vi que seria bastante difícil fazer isto em 15 a 20 minutos, seria uma coisa muito corrida e acho eu pouco proveitosa. De forma que, não obstante do tempo que tivermos no final, e eu estarei disponível o tempo que for necessário para perguntas e para discussão no final da palestra, estejam à vontade para durante a mesma irem interrompendo, irem colocando as vossas dúvidas. Eu sou fisioterapeuta há cerca de 18 anos e na altura que fiz a minha formação base, nem me lembro sequer em anatomia nós explorar a articulação temporomandibular. Portanto, era algo que não se falava mesmo nada. Acabo por vir parar esta área porque um colega nosso e um grande amigo meu, que é o Luís Garcês, que hoje estará por aí também eventualmente a ouvir-me, tinha uma tia, ou tem uma tia que era estomatologista e que na altura disse: vocês deveriam fazer formação em disfunção temporomandibular porque nós queremos encaminhar os pacientes e não temos para quem encaminhar, portanto não há fisioterapeutas formados nesta área. E realmente isto para nós foi assim um bocadinho uma surpresa, falava nisto. E esta conversa acaba por ser coincidente com a primeira vinda do professor Mariano Rocabado a Portugal. Nós fomos a nos fazer a formação com o professor Mariano Rocabado e eu tive a felicidade depois de começar automaticamente a trabalhar com um dentista bastante diferenciado nesta área também, que é o Júlio Fonseca, que ainda hoje trabalhamos muito juntos, e fui desenvolvendo algumas competências e continuando a trabalhar sempre do ponto de vista pós-laboral, porque a minha atividade principal era a nível hospitalar. Há 2 anos atrás decidi dedicar-me em exclusivo a esta área, portanto sou daqueles funcionários públicos que se demitiu e atualmente, do ponto de vista clínico, não faço mais nada a não ser trabalhar com disfunção temporomandibular, dor orofacial e também um bocadinho com a apneia obstrutiva do sono, que é uma área que também a medicina dentária começa a abordar.
Paralelamente a isso, sou sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, e também em termos associativos colaboro com a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas e atualmente presido a comissão organizadora do Congresso Nacional de Fisioterapeutas. Posto isto, e estando eu apresentado, iniciar-vos a falar sobre disfunção temporomandibular, comecemos por abordar um bocadinho esta questão desta síndrome, porque de facto, ao falarmos de disfunção temporomandibular, muitas vezes eu ouço pessoas a falar sobre o tratamento da ATM, o tratamento da articulação temporomandibular. Disfunção temporomandibular não é uma disfunção da articulação temporomandibular, como já vamos ver mais à frente. É importante nós percebermos que quando estamos a falar em disfunção temporomandibular, estamos a falar numa síndrome, tal como a lombalgia, por exemplo, e não propriamente numa patologia de uma articulação. E, de facto, é algo relativamente complexo pela sua componente multidisciplinar e pela quantidade de profissionais que eventualmente podem estar aqui envolvidos. Por isso, a intervenção da fisioterapia é, de alguma forma, algo que já é bastante conhecida ou bastante recomendada por instituições internacionais acreditadas, nomeadamente pela International Association for the Study of Pain e também pela American Academy of Orofacial Pain, que eventualmente será o instituto a nível mundial que mais publica recomendações e que mais estuda este tipo de problemas. A Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial surge nos finais de 2014, início de 2015, precisamente por esta questão e muito impulsionada, na verdade, por um cirurgião maxilofacial que é o David Sanches. Eu e o Júlio já trabalhávamos juntos há muito tempo. O David Sanches, sendo cirurgião maxilofacial e interessante-se pela cirurgia da articulação temporomandibular, percebia que chegava uma grande quantidade de pacientes ao hospital que na verdade não eram para cirurgia. Mas isso é um dos problemas do fluxo de pacientes no Serviço Nacional de Saúde em Portugal, é que têm que ser encaminhados dentro daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Então o fluxo normal era o paciente vai ao médico de família com uma queixa de dor orofacial, automaticamente dentro do Serviço Nacional de Saúde é encaminhado para a cirurgia maxilofacial. Não sendo para fazer nenhum tipo de abordagem cirúrgica, acaba por não ter o que fazer com aquele paciente nem onde encaminhar dentro do Serviço Nacional de Saúde. Era um pouco esta a problemática do David. E quando se juntou a nós e percebeu o trabalho que podíamos fazer em conjunto, acabou por surgir a ideia de que em Portugal não havia nenhum tipo de associação, nenhum tipo de sociedade científica que transmitisse o conhecimento nesta área. Daí ter surgido a SPTOF. A SPTOF é verdadeiramente uma sociedade multidisciplinar, é uma sociedade que aceita muitas profissões de saúde, ok? E está fundada para ser mesmo multidisciplinar. Tanto está fundada desta forma que, para existir a Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, nos seus corpos sociais tem que existir 2 fisioterapeutas, 2 médicos dentistas e 2 cirurgiões maxilofaciais, pelo menos. Se assim não for, não há quórum para, do ponto de vista estatutário, esta sociedade poder trabalhar. De modo que, também para vos dar a conhecer um bocadinho o trajeto aqui da SPTOF, na minha opinião, também isto foi profícuo para o nosso país e para o desenvolvimento e para que hoje em dia tenhamos mais fisioterapeutas a trabalhar nesta área. Porque, na verdade, a realidade da fisioterapia nas disfunções temporomandibulares era muito pouco conhecida. O fisioterapeuta tinha essencialmente como locais de trabalho hospitais, clínicas, o que quer que fosse, e a realidade de termos um fisioterapeuta a trabalhar numa clínica de medicina dentária era algo muito pouco conhecido. E eu hoje em dia gosto de falar nisto no passado porque de facto eu comecei a trabalhar em clínicas de medicina dentária em 2006. E na altura, em 2006, há 14 anos atrás, era de facto, acho que seria caso único ou dos casos únicos em Portugal. E hoje em dia, é com bastante felicidade que eu vejo que já há bastantes colegas que, tal como eu, trabalham em clínicas de medicina dentária a fazer um trabalho de facto interdisciplinar com médicos dentistas. E de lá mais para a frente já vamos ver um bocadinho
sobre o que é isto da interdisciplinariedade. Falar-vos aqui um pouco sobre a patologia em si. As diretrizes do GSID, que é o grupo de estudo do professor Daniel Manfredini. O professor Daniel Manfredini é dentista e é atualmente das pessoas que mais estuda e que mais publica e que dá recomendações a nível internacional sobre esta área. Portanto, eu volta e meia, vou-vos apresentar aqui algumas das diretrizes que eles publicaram, que este grupo publicou. Não vamos desculpar o português, mas isto está traduzido e foi traduzido por um colega brasileiro, portanto, há aqui algumas questões de português têm a ver com isso. E para vos iniciar a falar sobre disfunção temporomandibular, perceber que estamos a falar de uma síndrome, mais uma vez, não estamos a falar de uma patologia, estamos a falar de uma síndrome que tem uma etiologia multifatorial e que depois acaba por ter manifestações também multissistémicas. E vejam, porque na verdade nós acabamos por estar sempre a falar de disfunção temporomandibular, mas acaba por ser a dor orofacial que mais faz com que os pacientes procurem tratamento, ok? Portanto, a maior parte dos pacientes que nos chegam porque têm dor e não necessariamente porque têm uma disfunção. Nós vamos perceber um bocadinho mais à frente que é perfeitamente possível que muitos de nós possamos viver a vida inteira com disfunção temporomandibular e ainda assim não precisarmos de qualquer tipo de tratamento. Agora, dentro daquilo que é dor orofacial, e quando falamos em dor orofacial, dor oral, cefaleias e dor facial, temos as disfunções temporomandibulares sempre presentes, ou seja, nós podemos ter uma dor de cabeça associada a uma disfunção temporomandibular, da mesma forma que uma disfunção temporomandibular me pode dar dor facial e também dor oral. Daí, como facilmente conseguimos perceber, é muito difícil haver um único profissional que possa quer abarcar tudo isto desde o ponto de vista do diagnóstico à terapêutica. Portanto, a disfunção temporomandibular é um problema multifatorial com manifestações multissistémicas que essencialmente vai afetar o sistema estomatognático, ou seja, o sistema responsável pela mastigação, pela fonação, pela respiração, pela deglutição, ok? Portanto, de uma forma geral, quando falamos dos problemas musculoesqueléticos associados a esta disfunção, estamos a falar do tipo de desordens que possam afetar quer os músculos mastigatórios, quer a articulação temporomandibular. E como sinais e sintomas facilmente identificáveis, o que é que nós temos? Temos uma dor que pode ser muscular ou eventualmente articular, sendo uma dor local, ou eventualmente também sendo uma dor ferida. Do ponto de vista funcional, poderemos ter uma limitação da abertura bucal, poderemos ter dor na mastigação ou poderemos ter também sons articulares. E aqui os sons articulares podem ser estalidos, podem ser crepitações. Como é que nós os diferenciamos? O estalido será um som único. Nós abrimos a boca e há um estalo, troc. E depois só volta a haver outro estalo quando voltamos a abrir a boca. E isto é um estalo. Uma crepitação já é múltiplos estalidos no mesmo movimento, ou seja, durante uma abertura de boca, por exemplo, ouço um barulho tipo areia, um crrr, que existe, isto já é uma crepitação. Os sons são importantes porque diferentes sons significam diferentes coisas a acontecerem dentro da articulação. Outro tipo de sinais podem ser o desgaste dentário associado e sintomas eventualmente otológicos também estão muito presentes. Muitas das vezes o primeiro profissional a ser contactado em caso de disfunção temporomandibular é o médico otorrino, porque o paciente sente dor no ouvido. A dor orofacial, por outro lado, é dor na região orofacial. A sua definição por parte da IASP não fala em dores de cabeça por questões um bocadinho políticas, para não entrar um pouco em conflito com a questão da neurologia e que são eles os responsáveis pela dor de cabeça, então em termos de definição deixaram um pouco aqui a cefaleia de parte. Mas
Em termos de sintomas de dor orofacial, e falo em sintomas porque sinais óbvios não existirão, mais uma vez podemos ter dor na região das articulações temporomandibulares, uma dor dentária que pode ser dor referida, não tem que ser só dor referida, porque uma dor dentária não sendo referida é também uma dor orofacial, ok? Mas nós temos dor dentária que pode não ser por causa odontogénica, ok? E temos também as cefaleias, dor facial difusa, cervicalgias com referência à região orofacial, são efetivamente alguns dos sintomas que tem. Do ponto de vista epidemiológico, o que é que nós vamos tendo? Essencialmente, eu gosto de chatear a minha esposa a dizer que escolhi trabalhar em exclusivo com disfunção temporal-mandibular, porque o meu leque de pacientes são mulheres entre os 20 e os 40 anos de idade. De facto, parece que, do ponto de vista epidemiológico, são as mulheres que mais procuram tratamento para a disfunção temporal-mandibular. Se são elas que têm mais disfunção temporal-mandibular ou não, efetivamente não sabemos, mas são essencialmente as mulheres que procuram mais tratamento. Há várias teorias nesse sentido, algumas prendem-se realmente com questões hormonais e com as diferenças hormonais entre homem e mulher, outras têm a ver com questões eventualmente emocionais, com a importância que a mulher dá à cara em detrimento do homem, que poderá eventualmente não dar assim tanta importância à cara, mas de facto, do ponto de vista epidemiológico, nós poderemos ver uma variação de números gigantesca, ok? E reparem, isto prende-se essencialmente com o quê? Com os critérios que são utilizados para classificar disfunção temporal-mandibular, porque mais uma vez estamos a falar de uma síndrome, ok? E portanto, nós podemos, muitas das vezes os estudos estão a avaliar disfunção temporal-mandibular e na verdade estão a fazer questões sobre dor orofacial, daí termos aqui um espectro de, por exemplo, de prevalência que vai dos 0 aos 90%, ou dos 6 aos 93%, e isso realmente tem a ver com, quando se está a estudar a epidemiologia, nós termos dentro da disfunção temporal-mandibular um leque de patologias bastante grande que podem estar presentes. Mas essencialmente aquilo que eu vos gostaria de deixar acerca de números é que aquilo que parece ser plausível é que nós temos entre 6 a 12% da população com sinais e sintomas de disfunção temporal-mandibular suficientes para procurar tratamento, ok? Agora, por exemplo, se formos a ver, estima-se que tenhamos cerca de 30 a 35% da população com estalidos articulares, que à partida um estalido articular significa uma patologia intraarticular, como seja um deslocamento do disco, por exemplo. Facilmente podemos ver aqui que há muito mais pessoas com disfunção do que propriamente aquele número de pessoas que procura tratamento. Isso efetivamente tem a ver com a capacidade adaptativa que o nosso sistema estomatognático tem e que a nossa articulação temporal-mandibular tem, que efetivamente permite uma grande quantidade de disfunção até que possa dar uma restrição funcional ou dor suficiente para os pacientes virem a procurar tratamento. Por toda esta complexidade, parece começar a haver também uma tendência em que as recomendações seja que hajam especialistas ou pessoas especializadas dentro das suas profissões em dor orofacial. Ainda esta semana eu via também um webinar do professor Gary Eyre, que foi um dos presidentes da American Academy of Orofacial Pain, e ele estava a explicar precisamente este trajeto que os americanos estão a fazer, que é criar um título de especialidade para os médicos dentistas nos Estados Unidos em disfunção temporal-mandibular e dor orofacial. Se é esse o caminho ou não, eu julgo que eventualmente possa ser. Se é necessário um título, se não é necessário um título, acho que é uma área exigente e é uma área que nós devemos evoluir dentro dela e se queremos estar aptos para tratar todo o tipo de problemas, devemos estar o mais especializados possível. A dada altura, poderemos estar em exclusividade ou não. No meu caso aconteceu assim. Se é obrigatório que aconteça, eu julgo que
para nós fisioterapeutas não é forçoso que assim seja. Para mim acabou por ser por uma questão de gosto pessoal. E como eu costumo dizer também porque sou malandro e assim se souber de muito disfunção temporomandibular não tenho que saber de mais nada porque digo que só sei tratar daquilo e acabo por me dedicar só a uma área e que me dá menos trabalho em termos de estudo, porque acabo por não andar a estudar outras coisas. Mas, fora brincadeira, acho que é uma área onde nós podemos evoluir muito e há muito que saber, e de maneira que, para sermos eficazes, temos que, de alguma forma, nos diferenciar, pelo menos, neste tipo de situações. Deixando agora um bocadinho de parte a questão da patologia, vamos falar um pouco sobre aquilo que é o exame objetivo e subjetivo do fisioterapeuta, dando sempre um ênfase aqui, a partir daqui um bocadinho a pensarmos que estamos sempre num contexto interdisciplinar e eu vou dando alguns exemplos sobre isso, ok? Portanto, quando vemos um paciente, iniciamos obviamente com uma anamnese e aí, neste exame subjetivo, vamos centrar aqui sobre algumas questões, como sejam os hábitos alimentares, hábitos parafuncionais, atividade profissional ou desportiva, ocupacional, digamos assim, stress e ansiedade. Eu, quando questiono um paciente sobre hábitos alimentares, não estou propriamente preocupado se o paciente ingere um número correto de hidratos de carbono que precisa. Isso é da competência, obviamente, do nutricionista. Eu estarei preocupado com outras questões, como seja a dureza de alimentos, mordidas abertas muito grandes, questões funcionais e de sobrecarga que a atividade alimentar deste paciente possa estar a provocar em termos musculoesqueléticos. Portanto, do ponto de vista alimentar, essencialmente é este tipo de abordagem que eu tenho. Quando vamos para hábitos parafuncionais, o que é que são essencialmente parafunções? Parafunções serão toda e qualquer função que nós possamos ter que não serve para nada, ok? Roer as unhas, uma onicofagia, é uma parafunção. As unhas que eu saiba não alimentam, portanto, estar a comê-las não tem uma função. Roer os cantinhos dos lábios não serve para nada, ou a tampa da caneta, portanto, é uma função que nós temos presente e que, na verdade, não tem função biológica, digamos assim. Mas pode ser uma atividade de sobrecarga que, em disfunção temporomandibular, pode ou não ser relevante. A atividade profissional pode também efetivamente ser impactante. Se eu tiver uma disfunção temporomandibular, que à partida até tem normalmente sempre algum tipo de implicação da cervical alta, e tiver uma profissão deste género, ou uma atividade desportiva deste género, possa, a dada altura, ter aqui mais um elemento de sobrecarga que é importante nós conseguirmos perceber. E, de facto, também é importante estarmos despertos para questões de ansiedade. Os fatores psicossociais e psicocomportamentais são tidos como, efetivamente, dos fatores mais importantes e mais impactantes, não só no aparecimento deste tipo de disfunções, mas também na sua perpetuação. Daí que os próprios é uma das ferramentas mais utilizadas em termos de diagnóstico, que é o Diagnostic Criteria, tem dois eixos, um eixo físico e um eixo comportamental, que tem ferramentas para avaliar este tipo de componente ou de dimensão, porque são efetivamente importantes. Ao falar-vos de parafunções, ao falar-vos de hiperatividade, eu tenho que fazer aqui um ponto sobre o bruxismo. O bruxismo é tido por muitas pessoas, e mesmo até por muitos clínicos, como uma patologia e hoje em dia já não é bem assim. Portanto, de alguma forma, dar-vos aqui 2 ou 3 tópicos rápidos sobre o bruxismo, perceber que quem trabalha com esta área tem que saber qualquer coisa sobre o bruxismo e tem que saber essencialmente o quê? O bruxismo é um comportamento que é regulado centralmente. O sistema nervoso central, onde e como, não sabemos. Ok? Portanto, não há bruxismo por causa dos dentes, não há bruxismo por causa do stress. Ok? E que hoje em dia ele é classificado como o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília.
muitos pacientes que têm bruxismo do sono não sabem que o têm porque efetivamente vão ter manifestações de bruxismo em sono REM, em sono profundo, em que não têm capacidade de ver que estão a ranger os dentes ou que estão a apertar. Depois, ele pode ser um bruxismo cêntrico, excêntrico ou misto. Há pacientes que vos vão dizer, eu não tenho bruxismo, eu não ranjo os dentes, mas têm. Porquê? Porque eles apertam, pura e simplesmente apertam, então têm um bruxismo cêntrico. E a dada altura podem, durante a noite, ter só um bruxismo cêntrico, podem ter um bruxismo excêntrico, que vão apertar e arranger, ou pode ser misto. Essencialmente, o bruxismo primário é idiopático, nós não sabemos de onde é que ele vem, ok? Mas ele pode ser também secundário a doenças neurológicas, uma paralisia cerebral, por exemplo, um indivíduo com Parkinson, podemos vê-lo a ranger dentes durante o dia. Uma pessoa que tenha um bruxismo primário nunca o fará, ok? Pelo menos nunca o fará involuntariamente, poderá fazê-lo de forma voluntária. Ou um bruxismo secundário a consumo de drogas, por exemplo. Agora, o bruxismo, inclusivamente, até pode ser considerado um sistema protetor do nosso corpo. Num caso de uma patologia obstrutiva do sono ou de um paciente com refluxo gastroesofágico, o bruxismo pode efetivamente ser uma manifestação de defesa do nosso organismo. Como? Um paciente que tenha uma obstrução da via aérea, da via aérea superior. O bruxismo pode ser desencadeado para aumentar a atividade da musculatura mastigatória para desobstruir a via aérea. Ou num caso de um refluxo gastroesofágico, também pode ser ativado o bruxismo para aumentar a salivação, para aumentar a deglutição e para manter o suco gástrico mais cá em baixo, ou não permitir que haja o refluxo. Portanto, gostaria de vos deixar com esta ideia, porque infelizmente ainda hoje vemos alguns clínicos, nomeadamente médicos dentistas, a desenvolverem terapêuticas para tratar o bruxismo, e o bruxismo não se trata, ok? O que se podem eventualmente tratar são as consequências do bruxismo, porque não é novo o conceito, este artigo é de 2001, de que o bruxismo é regulado centralmente, não perifericamente, e não há efetivamente justificação para se fazerem tratamentos dentários para tratar bruxismo, porque na verdade não o vamos tratar. E vejam este exemplo. Este caso muito giro foi de uma senhora que me chegou para tratamento, e a senhora, coitadinha, tem 80 e poucos anos, e dizia-me: olha, o meu dentista mandou-me vir ter consigo porque é o senhor que me vai tratar, mas o senhor vai achar que eu sou maluca. Porquê é que é maluca? É porque me doem os dentes. E porquê é que eu haveria de achar que é maluca porque lhe doem os dentes? Olha, então porque eu não tenho dentes nenhum meus, eles são todos postiços, como é que me podem doer os dentes se eu efetivamente não tenho dentes? Agora, reparem nos dentes desta senhora. Isto não são dentes, vem este desgaste todo que aqui está, ok? Não há aqui dentina, não há dentina porque isto são próteses, ok? E agora vejam aqui, são próteses totais. Ela tem próteses inferiores e aqui também é uma estética sobre implantes. Portanto, esta senhora tem dentes postiços, chamemos-lhe assim, são próteses, e continua a ranger, ok? Portanto, se os dentes tivessem alguma implicação aqui, era impossível esta senhora continuar com o bruxismo excêntrico sem ter dentes, se os dentes fossem responsáveis, obviamente, por isso, ok? Portanto, a mensagem sobre o bruxismo que vos queria passar era um bocadinho esta, começarmos já a perceber que quem trabalha nesta área tem que perceber alguma coisa de bruxismo, porque a dada altura pode ser importante termos abordagens dirigidas ao bruxismo, porque está a ser um fator agravante e perpetuante da nossa disfunção temporomandibular, outras vezes pode não o ser. Tanto mais que o último Conferência Internacional sobre o Bruxismo deixou de o considerar como uma patologia e passou a ser considerado como um comportamento, ok? Um comportamento que poderá ser patológico associado a outro tipo de disfunção, certo? Muito bem. Devemos também saber que quando abordamos um paciente com disfunção temporomandibular, ele pode já ter outros tratamentos associados ou pode vir a ter que fazer outros tratamentos que já estejam planeados, como seja um dispositivo oclusal.
paciente tenha uma goteira de relaxamento ou uma goteira de reposicionamento anterior ou um dispositivo de avanço mandibular, que são de facto 2 goteiras utilizadas em casos de síndrome da apneia obstrutiva do sono, tudo isto são coisas que para mim, enquanto fisioterapeuta, vão implicar abordagens eventualmente diferentes em função, porque uma goteira de relaxamento tem um determinado efeito e um determinado posicionamento mandibular, uma goteira de reposicionamento anterior já vai forçar uma posição mandibular mantida durante a noite em protrusão uma série de horas, um dispositivo de avanço mandibular a mesma coisa, e isto terá implicações diferentes no meu trabalho. Da mesma forma como ter algum conhecimento sobre o que é o tratamento ortodôntico, que não deve ser um tratamento de primeira linha para tratar disfunções temporomandibulares na esmagadora maioria dos casos, e obviamente que para todas as regras existem exceções, não é? Mas sabermos que um tratamento ortodôntico a dada altura pode aliviar sintomas, a dada altura pode agravar, o tipo de elásticos interarcadas que se podem utilizar tem implicações diferentes a nível muscular, é importante. E de facto aqui, mais uma vez, a nossa abordagem está dependente de sabermos também aquilo que outros fazem e como é que o nosso trabalho implica com o trabalho deles e como é que o trabalho deles também implica com o nosso trabalho, ok? Relativamente a outros procedimentos, nomeadamente por parte da cirurgia maxilofacial, podem ser menos invasivos, como sejam a artrocentese ou uma viscosuplementação, mas podemos ter procedimentos de uma cirurgia aberta que pode ser para N coisas, desde uma discectomia até uma artroplastia remodelativa da articulação, até uma prótese total da articulação temporomandibular. As cirurgias ortognáticas, que são aquele tipo de cirurgias feitas essencialmente que muda a cara das pessoas. Uma classe 2 serão aqueles indivíduos que têm uma mandíbula pequena. Uma classe 3 sou um bocadinho eu, que tenho uma mandíbula já um bocadinho cá mais para a frente. E as cirurgias ortognáticas serão as cirurgias que vão de alguma forma mexer nestas dismorfias. Muitos destes pacientes nós podemos até, e começamos a abordá-los pré-cirurgicamente, outros desenvolvem só algum tipo de intercorrências pós-cirúrgicas que precisam de ser tratados, ok? Ou até mesmo patologia oncológica, por exemplo, esta fotografia que vem aqui, esta senhora falta-lhe metade do céu da boca. Foi devido a um tumor, ok? Não é uma coisa bonita de se ver, é uma pessoa que eventualmente ao comer, ao deglutir, metade vai sair pelo nariz e outra metade é que vai descer pela traqueia, não é? Por isso, nós precisamos de saber qual é o prognóstico para isto, o que é que se pretende fazer com uma pessoa destas, qual é o nosso papel no meio disto tudo. E, de facto, mais uma vez, precisamos de estar aqui a trabalhar com outros profissionais, saber o que é que eles fazem, o que é que nós fazemos e qual será o nosso trabalho em conjunto. Continuando ainda dentro... Tiago, desculpa, tens aqui uma pergunta no bate-papo, no chat. Não sei se consegues abrir ou se quiseres eu posso te ler. Consegues abrir? Como é que eu vejo isso? Acho que deve ser onde tem mais ou assim, deve ter bate-papo. Bate-papo, ok. Tem a última pergunta da Sílvia. Sílvia, sim. Sílvia, posso com toda a certeza, mas se calhar deixávamos isso para a parte da discussão, em que aí será mais fácil para estendermos um bocadinho esse tipo de conversa e não nos tomar muito tempo agora nesta fase, pode ser? Ok, muito bem, então tirar daqui o bate-papo. Ok. Continuando aqui na parte continuando aqui no nosso raciocínio, ainda dentro da avaliação, exames complementares de diagnóstico, ok? Imagens da articulação temporomandibular. Não há recomendações que digam que o protocolo de avaliação de uma disfunção temporomandibular tenha que ter este ou aquele exame, ok? O exame será para ser feito, o exame é clínico, e os exames complementares de diagnóstico são para ser utilizados em casos específicos. Tá? Ora, muito bem. Portanto, todo e qualquer tipo de imagem, desde a ecografia, raio-x, TAC, ressonância magnética, podem ser válidas a dada altura.
O gold standard para a avaliação de uma patologia intraarticular da articulação temporomandibular será a ressonância magnética, mas de facto não deve ser feito de forma rotineira, ok? Deve ser feito quando efetivamente o diagnóstico se mostra inconclusivo, como seria este paciente que teria uma grave limitação da abertura de boca, porque tem efetivamente uma anquilose articular e que seria bastante difícil nós chegarmos a um diagnóstico só clinicamente, ok? Agora, nós fisioterapeutas também poderemos utilizar a imagiologia, não só ou não para fazer um diagnóstico médico, mas para vermos outro tipo de situações, como sejam ângulos, posicionamentos, espaços, ou seja, podemos de alguma forma tentar retirar da imagiologia algum tipo de relação funcional e não propriamente estarmos à procura só de uma patologia médica. Obviamente que se a virmos e a conseguirmos identificar, teremos logicamente pelo menos que a referenciar, mas não será tanto o nosso propósito ao solicitarmos um exame complementar de diagnóstico. E dizer-vos também que quem trabalha nesta área habitua-se frequentemente a ver este tipo de exames, que é uma ortopantomografia. Basicamente é um raio-x de toda a arcada dentária, mas que é desdobrado. Portanto, daí que muita gente pede este exame para estudar um problema da articulação temporomandibular e não tem praticamente validade de diagnóstico rigorosamente nenhuma. Por exemplo, dar-vos a noção que nós pegávamos aqui neste exame e muito mais facilmente víamos que tem um síndrome de Eagle do que propriamente tem qualquer tipo de problema intraarticular. Porquê? Até podemos especular em que o formato deste côndilo esquerdo é diferente do côndilo direito, ainda assim nada disto é válido. Porquê? Porque esta imagem foi distorcida, foi aplanada. Pegámos numa coisa a 3 dimensões, transformámos a 2. Daí que tipicamente não é um exame que, a não ser que haja aqui uma fratura, que aí seria visível porque é um raio-x, não é um exame que nos traga grande validade de diagnóstico, mas é importante para algumas outras coisas. Por exemplo, é importante para percebermos que, e há aqui uma coisa que eu vos gostaria também de transmitir, que é, médicos dentistas comunicam o nome dos dentes por números, ok? E isto, mais uma vez, na relação interdisciplinar é importante, porque se o médico dentista vos encaminhar um paciente a dizer que ele tem uma dor referida para o 16, nós já sabemos que ele tem uma dor referida para um premolar à direita da arcada superior. Porque se ele tivesse que escrever isso tudo, ele dor referida para o segundo molar da arcada superior à direita. Então ele diz só dor referida para o 16. Comunicam por números. E é importante também nós sabermos isto, se trabalhamos com médicos dentistas e se trabalhamos, precisamos também de conhecer um bocadinho da linguagem deles. É também importante, porque por vezes temos alguns casos mais atípicos. Este é um caso, claramente se vê, é um pós-cirúrgico de uma cirurgia ortognática. Temos todos este material de osteossíntese, tem a ver porque foi uma cirurgia de avanço bimaxilar, em que avançou todo o maciço maxilar, avançou também a nível mandibular, fez-se um avanço mandibular, fez-se uma mentoplastia, que é uma parte estética, mas muitas das vezes os cirurgiões maxilofaciais, não obviamente por negligência, mas porque são um bocadinho como os ortopedistas, escrevem pouco e nem sempre transmitem muita informação. Este seria um caso de uma paciente em que o cirurgião maxilofacial diz, olha, eu operei, agora está com uma limitação de abertura, trata. Esqueceu-se de dizer que houve uma fratura e que foi uma intercorrência cirúrgica naquela cirurgia ortognática. Não é uma negligência, pode acontecer, não há aqui negligência do médico. A negligência terá sido em esquecer-se de, efetivamente, referir-me isso, apenas me mandou o raio-x. E se eu não tivesse a capacidade de ver isto, ok, poderia de alguma forma comprometer a estabilidade estrutural de uma fratura que teve que inclusivamente levar material de osteossíntese. Ou pode, por exemplo, também servir para perceber que neste pós-cirúrgico de uma cirurgia ortognática
houve ali de facto alguma coisa que aqui sim já entra um bocadinho, não numa intercorrência, mas numa negligência, foi esquecer-se, descolaram-lhe os brackets do tratamento ortodôntico e esqueceram-se um deles lá dentro. E isto já tem 2 anos de pós-cirúrgico e já ninguém vai encontrar aquele bracket, mas que anda-lhe ali a dar um bocadinho de dor à mastigação. Ok? Portanto, de alguma forma, há aqui algumas nuances da imagiologia que também são importantes para nós. Okay? E os próprios médicos nesta área já começam a perceber que aquilo que nós fisioterapeutas já sabemos há muito tempo é que não nos devemos agarrar de uma forma excessiva à questão dos achados imagiológicos. Este estudo foi um estudo que tentou perceber se existiam diferenças significativas entre pacientes que tivessem disfunção temporomandibular e pessoas sem disfunção temporomandibular e achados como posição condilar excêntrica, osteoartrose ou deslocações do disco, ok? E de facto, uma posição cêntrica articular é aquilo que para eu mais facilmente explicar, dentro da disfunção, dentro da articulação temporomandibular, a relação cêntrica é aquilo que nós conhecemos nas outras articulações como a posição de coaptação articular, ok? Portanto, e a articulação temporomandibular pode andar nessa posição ou tem a liberdade de andar fora dessa posição, ok? Então, este estudo o que é que foi fazer? Foi perceber se em pacientes com disfunção temporomandibular, com estes 3 tipos de achados intraarticulares, havia mais achados destes em pacientes com disfunção temporomandibular do que pacientes sem disfunção temporomandibular. E, na verdade, não havia. Portanto, as coisas são transversais. E é isso que nós também sabemos de outras articulações. Portanto, aqui, mais uma vez, vamos estar a adotar procedimentos imagiológicos quando, efetivamente, precisarmos de esclarecer algumas coisas. E agora, reparem, neste raio-x, de uma fratura muito gira, que aconteceu num indivíduo que exagerou nas comemorações de fim de ano e caiu de um 3º andar em cima de um smart. E fez este tipo de fratura na sua articulação temporomandibular, no seu côndilo esquerdo. E que ficou com estas imagens espetaculares de um côndilo bicéfalo a funcionar em cima de uma eminência, completamente fora do sítio. Ok? A visão médica para este indivíduo era: não há nada a fazer, vai ficar com uma limitação de abertura, não se preocupem, não podemos fazer nada. E depois de alguma insistência com a cirurgia maxilofacial, eles lá deixaram: tudo bem, então façam-lhe alguma fisioterapia, uma goteira e não sei o quê. E a verdade é que se conseguem resultados, ainda com danos intraarticulares bastante grandes, relativamente bons. Efetivamente continua com um desviozinho para a esquerda, mas tem 48 mm de abertura, que é mais do que muitas pessoas sem disfunção temporomandibular têm. Obviamente, cada caso é um caso e outro tipo uma outra fratura relativamente similar tem resultados bastante diferentes. Obviamente que a idade é diferente, é outro paciente e é isto que a gente tem que saber para, efetivamente, para a nossa prática clínica, ok? Portanto, e sobre a parte subjetiva, ficaríamos por aqui, vamos passar para o nosso exame objetivo. E do ponto de vista objetivo, vamos fazer exatamente aquilo que fazemos nos outros pacientes com disfunções musculoesqueléticas. Uma avaliação postural, exame articular, exame muscular, e aqui temos mais especificamente, que é muito importante nesta área, uma avaliação específica das articulações temporomandibulares e a pesquisa de dor irradiada ou dor ferida. Ok? De facto, do ponto de vista de avaliação, e eu sei que isto depois nós já vamos falar sobre isso, sobre a questão da postura e da relação com disfunção temporomandibular, ou se a articulação temporomandibular é importante para a postura ou não, não há recomendação para utilizar recursos tecnológicos, principalmente plataformas de avaliação postural, para a avaliação da articulação temporomandibular. Não há evidência que isto seja efetivamente importante e que nos traga mais-valia, nomeadamente que nos traga coisas validadas cientificamente ou achados validados cientificamente. Portanto, a dor é importante avaliar, claro que sim. Como é que avaliamos dor de um paciente de disfunção temporomandibular? Honestamente, ainda não sei. É algo complexo, ou ainda não sei a forma correta, porque cada caso é um caso. É importante usar escalas?
eventualmente. Eu, essencialmente, uso escala visual analógica. Um paciente com dor, com disfunção temporomandibular, hoje tem dor aqui, amanhã tem dor noutro sítio, a dor varia de intensidade e, de facto, é um desafio muito grande e será provavelmente o principal desafio nestes pacientes, é efetivamente trabalhar com a sua dor. Porquê? Porque tipicamente os pacientes de disfunção temporomandibular são pacientes crónicos, são pacientes ou pacientes com dor persistente, como hoje em dia se refere muito. São pacientes que, do ponto de vista cortical, do ponto de vista neurofisiológico, têm alterações normais da dor crónica. E hoje em dia, inclusivamente, sabe-se que eventualmente a própria localização anatómica da dor e a sua representação cortical tem muita importância na forma como estes pacientes vão reagir e vão evoluir dentro deste tipo de problemas. Portanto, é efetivamente um desafio muito grande trabalhar com a dor dos pacientes com disfunção temporomandibular. Mas trabalhar com dor referida, ou pelo menos pesquisarmos dor referida, é muito importante. Dar-vos 2 exemplos. Uma masseter. O masseter é um músculo que muitas das vezes leva pessoas a uma consulta de medicina dentária, porque pode dar uma dor com manifestações dentárias. E não somos nós que efetivamente conseguimos descartar um problema dentário. Nós podemos conseguir perceber que o paciente tem uma dor referida de uma masseter a referir dor para um grupo de dentes, mas não conseguimos excluir que esses dentes tenham algum tipo de problema. Mais uma vez aqui há necessidade de uma intervenção dupla, até ao nível do diagnóstico. Temporal, exatamente a mesma coisa. Portanto, são apenas 2 exemplos em que nesta área de trabalho a dor referida é efetivamente algo muito importante com que nós tenhamos que lidar. E depois, avaliar a articulação temporomandibular, desde a articulação em si, da palpação, mas também da medição de amplitudes, de movimento mandibular, seja abertura, protrusão ou lateralidades. Ok? E mais uma vez aqui, há necessidade de termos algum tipo de conhecimento acrescido, porque questões relacionadas com overbite, overjet, mordida aberta ou mordida cruzada vão influenciar este tipo de medidas. Para vos dar um exemplo muito rápido. Um paciente deste género, com uma mordida aberta, se eu lhe for medir o movimento de abertura e lhe medir e tirar uma medida topo a topo de incisivo aqui em abertura máxima, eu não lhe vou... essa amplitude que eu medi não será a amplitude de abertura. Porquê? Porque ele já tinha uma abertura no início do movimento. Portanto, eu vou ter que descontar estes milímetros que aqui estão. Isto é apenas um exemplo de que temos que ter aqui algum conhecimento da anatomia dentária e de algumas questões específicas da anatomia dentária para também depois podermos avaliar e fazer um registro adequado, ok? E também percebemos da biomecânica, sabermos avaliar o movimento, porque só por aí já nos diz muita coisa. Vejam este caso, uma abertura com desvio para o lado esquerdo e um estalido. Neste caso, o que é que eu estou a ter? Eu estou a ter uma abertura que tem um estalido à direita, que é um deslocamento anterior do disco com redução, e tem um deslocamento anterior do disco sem redução à esquerda. O próprio padrão de abertura já me está a dizer muita coisa do que é que se passa dentro daquelas articulações temporomandibulares, ok? Portanto, conhecer a biomecânica e saber avaliar corretamente, para além de depois diz-nos outras coisas, por exemplo, como seja a parafunção lingual, vejam como ela abre a boca e faz retrusão lingual. Não seria expectável numa pessoa sem hiperatividade e sem parafunção. Portanto, só um movimento também nos pode já dizer muita coisa sobre a avaliação e é importante conhecermos a biomecânica normal e a biomecânica patológica da articulação temporomandibular. Já me vou estendendo aqui um bocadinho no tempo, portanto, se quiserem ir fazendo outro tipo de coisas ou se acharem que estou a estender muito, digam, está bem? Passando ao tratamento, o que é que fazemos? Umas massagenzinhas, ok? Espalha creme e só se calhar, talvez não. Temos um tratamento bastante objetivo e bastante direcionado.
ok? As próprias guidelines internacionais falam que as diretrizes de tratamento devem ser de abordagens o mais conservadoras para o mais invasíveis possíveis, ou seja, a maior parte dos pacientes são para iniciar com um tratamento conservador e na falência do tratamento conservador ir evoluindo em termos de invasão, em termos terapêuticos, ok? Também as diretrizes internacionais são de que as abordagens devem ser efetivamente multidisciplinares ou interdisciplinares, portanto que não há um tratamento único que possa gerir todo este tipo de problemas. E a intervenção da fisioterapia, efetivamente, podemos utilizar todo o nosso manancial terapêutico. Eu, muito honestamente, trabalho com terapia manual, exercício terapêutico e também com a educação do paciente. Não necessariamente porque não considero que as outras terapêuticas não tenham eficácia, naquilo que é a minha realidade clínica, acho que não tem tanta aplicabilidade. Eletroterapia para a articulação temporomandibular tem resultados muito escassos, eventualmente alguns positivos relacionados com o controle de inflamação, mas a maior parte destes pacientes são pacientes crónicos, em que a inflamação já não tem assim uma importância tão grande. Portanto, eu vou-vos falar um pouquinho sobre algumas questões de terapia manual, exercício terapêutico e educação do paciente no tratamento deste tipo de pacientes. Deixem-me só fazer aqui um ponto muito rápido sobre algo que me entristece um bocadinho, que é, na nossa profissão, atualmente parece que há algum género de ataque à terapia manual e à sua falta de evidência, ou à sua falta de eficácia. Eu julgo que isso será um erro, ok? Em primeiro lugar, a terapia manual é um pilar da nossa profissão. E do ponto de vista da eficácia, obviamente, que hoje em dia já todos saberemos que não é pelo raciocínio biomecânico, do reposicionamento da articulação, do alongamento desta ou daquela estrutura, e que será muito mais uma eficácia por uma via neurofisiológica que a terapia manual tem o seu efeito. Mas acharmos, o que eu acho, obviamente que a dada altura determinado tipo de pacientes efetivamente podem não beneficiar nada com a terapia manual, nomeadamente pacientes de dor. Agora, dizermos que a terapia manual não tem eficácia e que até são coisas que poderemos abandonar, eu acho que isso é um grande erro da nossa profissão e, honestamente, deixa-me um bocadinho triste, e devemos repensar um bocadinho às vezes essa nossa postura, porque de facto, naquilo que é uma intervenção que nós fazemos ao nível da terapia manual, efetivamente há muitas coisas que nós não vamos conseguir medir. Nós, do ponto de vista de uma mobilização articular, há muitas componentes que não são mensuráveis e que podem influenciar os resultados. Daí dizermos que não tem eficácia, eu não considero que nós possamos pensar dessa forma. Eu não percebo muito de evidência científica. Agora, quando me dizem que a terapia manual não tem evidência científica e que eu tenho um paciente que não abria a boca, foi ter comigo, eu fiz um determinado tipo de tratamento de terapia manual e ele depois passou a abrir mais a boca, mas que isto não tem evidência porque é um caso clínico, tudo bem, se isto não é evidência, porque daqui a 3 meses ele, sem essa técnica, poderia estar exatamente da mesma forma, tudo bem, eu sei que possa não ser evidência, mas vejamos, aquele paciente não foi ter comigo para eu lhe dizer que ele deixe de estar quieto, que daqui a 3 meses vai ficar bem, ele quer resolver o problema naquele momento, e seria uma coincidência muito grande eu fazer uma técnica e ele efetivamente estar melhor depois. Se isto não é evidência, tudo bem, pode não ser, mas de alguma forma acho que temos que repensar um bocadinho, porque nomeadamente naquilo que é a restrição funcional, eu acho que a terapia manual é fundamental. Nesta área da disfunção temporomandibular, em pacientes que funcionalmente têm restrições, é fundamental utilizar a terapia manual. E com isto deixo aqui um pouco a opinião modesta acerca disto. Dar-vos alguns exemplos daquilo que nós podemos utilizar neste tipo de pacientes. A distração condilar é uma técnica básica de intervenção a nível da articulação, ok? Depois podemos utilizar
estratégias para pôr o paciente a fazer a mesma coisa ou pelo menos parecida em casa, eu costumo utilizar espátulas, ok? Para com a alavanca servir e tentar fazer este mecanismo de descompressão articular. Nem sempre é fácil, em alguns pacientes temos que utilizar outro tipo de estratégias, como sejam utilizar moldes em cútica, uma argamassa, para dar suporte, por exemplo, em pacientes que são desdentados posteriores, ok? E com esta... E também temos vindo a desenvolver um dispositivo que o Júlio desenvolveu como o seu trabalho de doutoramento, que um dos objetivos é que nem sempre, quando nós queremos dar um protocolo, um programa domiciliário a um paciente para descompressão da articulação temporomandibular, às vezes tentamos ensinar o próprio paciente a fazer com a sua mão, outras vezes damos as espátulas, mas por vezes quer a manualidade das pessoas, quer a anatomia dentária, não ajudam. O nosso objetivo foi desenvolver um dispositivo que fosse simples e que a pessoa, simplesmente apertando a mão, conseguisse fazer isso. Então, de facto, o Júlio fez isso para o seu doutoramento. O objetivo era desenvolver aquilo que permitia fazer uma manobra de extração articular e este foi, efetivamente, o dispositivo final que, em termos de utilização, é utilizado desta forma pelo paciente. Os resultados clínicos que já fizemos dos primeiros ensaios para pacientes com patologia intra-articular foram satisfatórios. Agora temos que perceber, nomeadamente em estudos multicêntricos, se vamos conseguir ter bons resultados com o dispositivo ou não. A tentativa é tentarmos de realmente ter uma ferramenta para o paciente utilizar. Exercício terapêutico, podemos utilizar a nível mandibular, com objetivos intra-articulares, por exemplo, de controle motor, o que quer que seja. E também dar-vos a noção que muitas das vezes é importante trabalhar com a cervical superior. Existem essencialmente duas teorias relativamente aceites para esta relação entre a cervical superior e a articulação temporomandibular, que uma delas tem a ver com as sinergias, com a relação agonista-antagonista, por via das ligações biomecânicas que temos entre mandíbula e cervical superior. E reparem, eu não estou a dizer entre articulação temporomandibular e cervical superior, é entre mandíbula e cervical superior. Mas também pela questão, mais uma vez, neurofisiológica, entre o trigémino, núcleo trigémino cervical, plexo cervical superior e toda esta relação neurofisiológica existente aqui, que tem a sua implicação quer em termos de dor, quer em termos de controle motor, que parecem explicar porque é que há esta relação tão importante entre cervical superior e articulação temporomandibular. E mais uma vez, podermos ter que trabalhar com esta região. Um exemplo será um paciente que vai ter uma goteira de reposicionamento anterior, e que nós precisemos de alguma forma de libertar um pouco o movimento crânio-vertebral para que o movimento da mandíbula em protrusão possa de alguma forma também estar mais liberto. Okay? Finalmente, a educação do paciente, acho que os fisioterapeutas têm um papel fundamental neste aspecto, ok? Eu acho que nesta área nós temos que fazer uma educação em relação à disfunção e em relação à dor. Nem sempre fazemos as duas coisas. Há pacientes que não é bom, pacientes com dor crónica e que não tenham uma boa, não sejam dotados de cognição, que não sejam pessoas que nós consigamos de alguma forma educar muito bem. Estar a falar de estrutura e da sua pode levar a incertezas. Portanto, mas de alguma forma é importante nós fazermos esta educação do paciente, e nós, fisioterapeutas, seremos eventualmente os melhores profissionais para o fazer, porque à partida vamos estar com os doentes mais vezes do que o médico vai estar. Portanto, aqui é importante nós fazermos este tipo de trabalho. E com isto deixo-vos aquilo que é a abordagem do paciente com disfunção temporomandibular. Finalizando, falar-vos um bocadinho sobre o que é isto de ser multidisciplinar ou de ser interdisciplinar. E reparem, será que ser interdisciplinar é a mesma coisa que ser multidisciplinar? Não. Pergunta no bate-papo, desculpa. Uma pergunta no bate-papo, ok. Não, os helicoidais que eu utilizo são os do Rocabad são os helicoidais. Estes são os hiperboloides, que são, até devo ter aqui, ok, que são um bocadinho mais baratos, não são propriamente baratos, mas são
os hiperboloides, que são estas coisinhas aqui, que têm vários tamanhos e que essencialmente o efeito será o mesmo, ok? A diferença é que o Rocabody tem 3 tamanhos de formatos hiperboloides num só, para se poder utilizar os 3 tamanhos. Na minha opinião, não há necessidade, basta, porque nós escolhemos o tamanho do hiperboloide em função da dentição da pessoa e isso à partida não vai estar a mudar, portanto podemos utilizar só um tamanho, ok? Voltando aqui à nossa questão do multidisciplinar e interdisciplinar, de facto, ser interdisciplinar é um bocadinho diferente de ser multidisciplinar. E porquê? Mais uma vez, o facto de termos aqui vários profissionais a trabalhar com o paciente. E não há muitos estudos que vão abordar esta questão da interdisciplinaridade, mas os próprios estudos, e quando surge alguma coisa, a própria nomenclatura utilizada não é correta, porque não os vamos ver multidisciplinar, interprofissional, interdisciplinar, e quando vamos a ver o que eles estudaram não foi nada disto. O propósito dos estudos é bom, é perceber se efetivamente ter vários profissionais que trabalham com aquele tipo de pacientes têm resultados melhores ou não do que uma profissão isoladamente. E o resultado será óbvio, todos eles concordam que efetivamente ter vários profissionais é importante. E qualquer um destes estudos refere efetivamente à importância da fisioterapia na abordagem deste tipo de pacientes. Agora, o que é diferente entre ser multidisciplinar e ser interdisciplinar? Multidisciplinar é, por exemplo, uma policlínica, onde nós temos lá tudo. Ortopedista, neurologista, médico-dentista, mas ninguém se conhece uns aos outros. Então, nós estamos a ser multidisciplinares. Porquê? Porque temos um sítio onde o paciente tem lá todas as profissões ou todas as disciplinas que eventualmente precisa. Mas se cada um não souber do trabalho do outro e como é que eles se influenciam reciprocamente, então não estão a ser interdisciplinares. Vejam, os nossos colegas espanhóis fizeram um trabalho relativamente engraçado que foi, do ponto de vista da intervenção da fisioterapia, da psicologia, da medicina dentária e da medicina e cirurgia maxilofacial, quais são efetivamente os tratamentos que atualmente, à luz da evidência científica, têm evidência de produzir resultados ou não. Concluíram que efetivamente os pacientes que estão sujeitos a uma abordagem multidisciplinar têm resultados melhores do que aqueles que não que fazem uma abordagem monodisciplinar. No entanto, vejamos, o que eles depois acabam por concluir é que, de facto, naquilo que é a realidade deles, eles não têm uma abordagem interdisciplinar. Porquê? Porque as profissões não conhecem a realidade das outras. Eu estive recentemente em Madrid a dar aulas numa pós-graduação de disfunção temporomandibular e, de facto, foi com algum agrado, não é que eu percebi o mal deles neste aspecto, mas foi que eu percebi que nós cá em Portugal estamos melhor. Ou seja, os meus colegas portugueses que trabalham nesta área, de facto, têm um conhecimento muito maior daquilo que os outros profissionais fazem do que eles. Os nossos colegas espanhóis, de facto, ainda não chegaram lá, porque eles sabem que têm que mandar para o médico-dentista, mas não fazem a mínima ideia do que é que o médico-dentista faz o que é que isso traz em termos de interação com o seu próprio trabalho. Eu quero acreditar que aqui, mais uma vez, o facto de nós termos uma associação em Portugal que acaba por fazer eventos que junta múltiplas profissões e que põe toda a gente na mesma sala a raciocinar em conjunto e a conviver uns com os outros, tem alguma responsabilidade no facto de nós já estarmos um pouquinho melhor relativamente a esse aspecto. Mas temos de facto de perceber que se queremos ser interdisciplinares, eu tenho que saber, e falando aqui concretamente do papel entre o fisioterapeuta e o médico-dentista, eu tenho que saber o que é que eles fazem e como é que isso interfere com o meu trabalho e como é que o meu trabalho interfere com o deles. E a nomenclatura, de facto, é uma coisa importante. Para mim, falar em posição de máxima intercuspidação, dimensão vertical da oclusão, bloqueios anestésicos, goteira, acerto oclusal, é normal. Eu tenho que saber o que é isto para o meu trabalho do dia-a-dia. Da mesma forma que o médico-dentista que trabalha comigo tem que saber o que é uma manipulação, o que é uma mobilização, o que é uma compressão, porque ele está habituado
a ler este tipo de nomenclatura. Portanto, a nomenclatura e a terminologia para o trabalho interdisciplinar, de facto, são importantes. Agora, aqui há uma coisa que pode, às vezes, levantar algum problema, que é a questão da sobreposição de competências, que muitas das vezes é normalmente aquilo que traz algum tipo de discórdia. E aí, mais uma vez, a comunicação é fundamental. Se nós não soubermos comunicar de forma construtiva, dificilmente lá chegaremos. Portanto, para sermos interdisciplinares e para trabalharmos aqui, temos que ser multiprofissionais e dentro de cada profissão, inclusivamente, haver várias especialidades, ok? A equipa tem que saber comunicar e tem que saber comunicar construtivamente. E para haver uma abordagem terapêutica coordenada, os objetivos de tratamento têm que ser conjuntos e temos que saber passar uma mensagem coerente. Mais uma vez, dentro de uma equipa, se nós não nos conhecemos uns aos outros, e se eu estiver a trabalhar com um paciente que o eduque de uma determinada maneira, que passe uma mensagem sobre o prognóstico da sua situação de uma determinada maneira, ele chega ao médico dentista que lhe dá uma mensagem completamente diferente, nós não estamos a colaborar em nada, pelo contrário, estamos a estragar o trabalho que estamos a fazer com esse paciente. De facto, e aquilo que eu sugiro é que quem trabalha nesta área escolha a sua equipa, e construa trabalho em conjunto com essa mesma equipa, para que possam falar a mesma linguagem, e isto, às vezes, não há uma linha orientadora e uma solução para isto, cada um terá que construir à sua maneira. É pelo menos um bocadinho o meu trajeto e foi um pouco assim que nós fomos construindo. E, de facto, há vantagens e desvantagens. Temos como vantagens opções clínicas e terapêuticas alargadas, podermos ser mais especializados, há um suporte alargado ao paciente, mas também ao profissional. Eu sinto-me mais seguro quando estou a trabalhar e sei que ali ao lado tem alguém que também percebe daquela situação e que, se houver alguma intercorrência, também me pode dar alguma ajuda. E isto, a mim, pelo menos, traz-me algum suporte. Também tem desvantagens, a comunicação pode ser problemática, a sobreposição de competências pode levar a conflito, e uma das principais desvantagens é efetivamente os custos. Estamos a falar de cuidados de saúde que essencialmente são aplicados em contexto, em contexto privado, e mais consultas implicam obviamente um custo mais elevado, e isso efetivamente pode ser também um problema. Eu terminei. Gostaria, no entanto, de vos convidar a ir ao Congresso da SPDOF, que, pelas condições atuais, foi adiado um ano, passou para maio de 2021, onde vamos ter médicos do sono, onde vamos ter médicos dentistas, onde vamos ter fisioterapeutas, onde vamos ter cirurgiões maxilofaciais, portanto, mas também, obviamente, vamos ter colegas de referência a nível nacional, como seja o Tiago Freitas, a falar de dor, como seja o Sérgio Neto, que nos vai falar também sobre a gestão difícil que é de gerir um paciente com disfunção temporomandibular com dor crónica, como seja, por exemplo, a Paula Moleirinho Alves, que também vai estar connosco, ok? E também não podia deixar de vos convidar a irem ao Congresso Nacional de Fisioterapeutas, onde obviamente também vai haver uma temática sobre disfunção temporomandibular e sobre cefaleias, e que gostaria também de vos ver lá, ok? Muito obrigado, eu peço muita desculpa pelo tempo que vos tomei, porque me atrasei e os meus 40 minutos passaram para 1 hora e pouco, mas estou disponível para algumas questões que me queiram colocar. Ok, Tiago, obrigado pela palestra. Também não foi 1 hora e tal, porque estamos um bocadinho atrasados, aquela apresentação também demorou. Portanto, mais ou menos os 45 minutos que tínhamos falado. Tem já aqui uma pergunta no bate-papo, se puderes abrir, do João Pereira. E malta, agora se puderem, até era preferível, abram o microfone, que acho que depois, se tiverem algum comentário ou alguma pergunta, é mais fácil de comunicar. Ok, João, se quiseres abrir o João Pereira, se quiseres abrir o microfone e fazer a tua pergunta, era preferível. Eu queria ver era como é que eu abro isto do bate. Acho que já consegui. Ok. Tiago, estás a ouvir?
Sim, sim. Boa noite, tudo bem? Boa Olha, noite. fiz-te aqui uma pergunta. Eu também gosto muito de trabalhar nesta área, ou seja, a tua área de interesse também. Fiz-te aqui uma pergunta, não sei se tu consideras importante que nós, como fisios, avaliemos a língua, por exemplo, o posicionamento, a mobilidade da língua, ou seja, na mastigação, se costumas avaliar isso, Sim, ou seja, se costumas fazê-lo e se achas importante. costumo fazê-lo e acho muito importante, ok? A língua, não há muito trabalho sobre isso, mas hum, mesmo inclusivamente naquilo que é a produção de dor, a língua, como uma estrutura musculoesquelética, efetivamente pode produzir dor. E eu tenho pacientes, por exemplo, que têm dor referida da língua para a articulação temporomandibular ou inclusivamente da língua para a região occipital. Não tenho forma de explicar isto do ponto de vista científico, do ponto de vista neurofisiológico, não tenho conhecimento do que é que acontece, mas na minha prática clínica, por vezes, à palpação da língua, há este tipo de manifestações de dor. A mobilidade da língua, sim, é importante. Uma das coisas que eu há bocadinho até mostrei, o próprio comportamento da língua durante o movimento de abertura, o que parece ser muito normal nestes pacientes com dor é uma retrusão lingual durante o movimento de abertura, e acho que isso é algo que tem que ser reeducado, porque se o movimento normal de abertura da boca é caracterizado por uma descida da mandíbula com uma protrusão, ou seja, com um avanço mandibular, ter uma estrutura que tem inserções comuns, estar a fazer uma retrusão lingual, temos aqui forças contraditórias que não serão benéficas para uma boa funcionalidade. Por isso, sim, considero que efetivamente. Agora, a questão da língua, depois há aqui mais uma vez algumas questões quando nós estamos a trabalhar em contexto interdisciplinar. Eu centrei-me muito aqui sobre o trabalho da fisioterapia com medicina dentária, mas eu na clínica também tenho terapeuta da fala e efetivamente eles trabalham até muito melhor do que nós do ponto de vista de motricidade e têm outro tipo de ferramentas para a língua. Portanto, acho que nós temos algum papel a trabalhar com a língua, do ponto de vista até eventualmente estrutural e de algum tipo de reeducação, mas a dada altura, quando mete questões de reeducação de mastigação e tudo isso, acho que aí já entra um bocadinho também naquilo que é a competência do terapeuta da fala e devemos pedir a colaboração deles, ok? Claro que sim, obrigado. Nada. Eu ia responder agora à Sílvia. Sim, era isso que eu te ia dizer, esquecemos, Pronto. tens aí a pergunta da Silvia. Sílvia, então é assim, as principais diferenças, o objetivo de uma goteira de relaxamento é completamente diferente do objetivo de uma goteira de reposicionamento anterior, ok? Tipicamente uma goteira de relaxamento o que pretende é, por um lado, fazer algum tipo de proteção dentária, ou seja, o paciente que tem uma goteira tem ali algo que não vai permitir que os dentes toquem uns com os outros, e se houver desgaste, vai haver um desgaste do acrílico da goteira e não do esmalte dentário, porque tem um ponto de fricção menor do que o esmalte dentário. Por outro lado, pensa-se que a goteira, do ponto de vista neurofisiológico, possa ter algum papel em termos de relaxamento. Porquê? Porque ao retirar o contacto dente com dente, vai retirar algum input à frente do ligamento periodontal, que parece ter, do ponto de vista proprioceptivo, aqui algum tipo de relação. No entanto, o que a gente sabe hoje é que também temos que gerir a utilização de um paciente com goteira de relaxamento. De antes dizia-se que uma goteira de relaxamento agora é para o resto da vida. Não é bem assim, porque depois há os mecanismos de neuroplasticidade que vão fazer com que a dada altura o paciente aperte na goteira da mesma forma como apertava sem ela. A goteira de reposicionamento anterior tem objetivos diferentes, nomeadamente algum tipo de remodelação articular. Tipicamente, as goteiras de reposicionamento anterior são utilizadas em casos de restrição funcional, em casos em que há um deslocamento do disco, em que a gente quer recaptar, ou mesmo que ele não se mantenha no sítio, atenção, ou que eventualmente até o queremos empurrar mais para fora do sítio para libertar a articulação, para conseguirmos, do ponto de vista funcional, ter outro tipo de funcionalidade. Ou eventualmente dar algum tipo de descompressão à região posterior da articulação para que possa haver uma fibrose discal e para
melhor. Mas essencialmente são duas goteiras que têm objetivos diferentes, ok? Ter em mente que a goteira de reposicionamento anterior é uma goteira com objetivos mais remodelativos, chamemos-lhe assim, da articulação. Não sei se respondi à pergunta ou não. Ok, pronto. Sim. Tiago, faço-te uma pergunta. Não sei se é bem da tua área, se é bem da temporomandibular. Mas eu lembro-me que há uns anos, por exemplo, um jogador do Porto não foi para o Inter Milão por causa dos dentes. Se E isso, está essa estreita relação com as lesões musculares e se o fisioterapeuta tem alguma maneira de poder ajudar ou é algo que já foge da nossa competência? como é que eu posso responder isto de uma forma politicamente correta? Não sei se sabes, esse jogador saiu do Futebol Clube do Porto porque tinha esse problema, não é? E depois acabou por parar no Paris Saint-Germain e fez uma época do caraças. No Lyon. No Lyon, pronto. Eu não percebo nada de futebol, atenção. Cá em casa quem sabe de futebol é a minha mulher, por isso eu... Foi no Lyon. Pronto. E nunca teve lesões nenhumas. Não há há uma corrente dentro da medicina dentária que de facto procura estabelecer algum tipo de relações entre oclusão, postura, oclusão, disfunção temporomandibular. Atualmente, só para terem noção, até ao nível da disfunção temporomandibular, nem sempre a oclusão é tida como um fator de risco. A oclusão é tida em termos de peso, em termos da etiologia da disfunção temporomandibular, a oclusão terá menos peso do que a disfunção muscular ou musculoesquelética, ok? Portanto, um paciente com má oclusão, inclusivamente, a gente nem sequer pode dizer que é um fator de risco para uma disfunção temporomandibular, quanto mais para as disfunções, as lesões musculares no seu todo. Portanto, eu sei que há alguns colegas a trabalharem com esse tipo, com os médicos dentistas que têm este tipo de raciocínio, que estão a tentar comprová-lo, mas cientificamente, tanto quanto eu sei, não há comprovação nenhuma para efetivamente para este tipo de problema, ok? Obrigado. O Gabriel, acho que agora também tem uma pergunta. Gabriel, abres o micro, por favor. Viva, boa noite. Conseguem ouvir? Consigo. Olá, Gabriel, boa noite. Viva, Tiago. Olha, muitos parabéns pela palestra. Acho que foi Obrigado. bastante, pode ter sido extensa, mas não foi de todo. Foi bastante, muito bem conseguida e bem dividida. Pronto, não sei, tenho 2 ou 3 perguntas, não sei se queres que faça todas seguidas ou vou fazer uma pausa entre elas. Acho que fazemos pergunta ou resposta, se não te importares. Ok, não, por mim não. Pronto, uma das perguntas já foi, falaste agora um bocadinho em relação à ATM como um possível captor postural, apesar de não demonstrar a evidência, o facto é que eu, apesar de não ser uma área que eu trabalho muito, encontro, e a minha pergunta vai neste sentido, qual é a tua opinião em relação à colocação de aparelho dentário em crianças ou jovens até aos 18 anos, se isso poderia modificar a nível de dores musculares, etc. Acabaste por referir que não, mas o facto é que eu tenho encontrado algumas crianças, jovens de 15, 14 anos com a utilização de aparelhos e que desenvolvem após isso quadros de dores lombares, joelhos e por aí fora. Pronto, e queria saber a tua opinião em relação a isso. Gabriel, atenção, talvez não tenhas percebido bem. Uma questão é a relação da articulação temporomandibular com postura. Outra coisa é a relação com dor, ok? São coisas diferentes. Dizer que a articulação temporomandibular pode ou não ser um captor postural, honestamente eu não sei responder muito bem, até porque manifestando a minha própria ignorância acerca do assunto, eu nem sei bem o que é um captor postural. Do ponto de vista de informação à frente, penso que é isso que estamos a falar, a articulação temporomandibular
tanto quanto sabemos, é inervada pelo trigêmeo, pelo ramo auriculotemporal. Se isso pode ser considerado um captor postural ou não, não sei. Do ponto de vista de relação de articulação temporomandibular e postura, pensarmos no sentido de cima para baixo, não há evidência que suporte isso. Ou seja, não há evidência que diga que uma má oclusão vai resultar numa má postura. Ainda assim, se tu me perguntares, a postura é importante num quadro de disfunção temporomandibular? É sim, senhor, claro que sim. Mas é tão importante a postura num quadro de disfunção temporomandibular como é importante a postura num quadro de dor lombar. Nós vamos tratar a postura em todos os pacientes com dor lombar? Uns vamos, noutros não. Eu diria que a probabilidade da postura desencadear uma disfunção temporomandibular será tão grande como a probabilidade de fazer uma luxação não traumática de uma glenohumeral. A articulação temporomandibular trabalha suspensa. Agora, quando tu falas na introdução de aparelhos interoclusais, já vamos para um caminho completamente diferente, ok? Porquê? Porque do ponto de vista de crescimento ósseo, os aparelhos interoclusais podem modificar o trajeto normal de crescimento ósseo de uma criança, ok? Daí que efetivamente hoje em dia até está a haver uma mudança de paradigma nos médicos dentistas em termos de intervenção irreversível, e a ortodontia é uma intervenção irreversível, ok? Para aquilo que hoje em dia é a ortopedia funcional dos maxilares, que são aparelhos amovíveis que tentam efetivamente guiar algum crescimento ósseo ou não. Agora, que isso possa resultar depois em dor, pode sim, senhor. Estabelecer essa relação, um paciente que fez um tratamento dentário, mais tarde vem a ter uma dor lombar, Gabriel, eu aí pergunto, e se ele não tivesse feito, não tinha essa dor lombar na mesma? Nós não conseguimos saber, ok? Daí, e há alguma ferramenta que te permita, de facto, avaliar que ele tem uma disfunção temporomandibular e qual foi o trajeto disfuncional que levou a ele ter uma dor lombar? Também não há. Por isso eu continuo a dizer que eu acho que é importante, nós, caso a caso, devemos tentar perceber as influências musculoesqueléticas, tensões neurais adversas, tensões musculares, grupos musculares encurtados ou não, o que quer que seja, que possam ter influência em determinado indivíduo específico, daí a levar a um raciocínio clínico que um paciente com uma disfunção temporomandibular ou com uma alteração temporomandibular deve ser tratado, porque senão mais tarde vai ter outro tipo de disfunção qualquer. Não há, que eu saiba e que eu conheça, não há evidência que nos possa suportar este tipo de afirmações. Não sei se consegui responder. Sim. Sim, conseguiste responder ser bastante claro. Também partilho dessa opinião, mas pronto, há sempre várias ideologias dentro desta área. E agora só queria perguntar se existe também alguma relação, eventualmente, ou se costumas trabalhar ou avaliar, já falaste aqui da língua, e queria também perguntar em relação à parte do olhar, a mecânica dos músculos oculares, assim como de toda aquela musculatura dos ióides. E também, já agora aproveito e pergunto a minha outra pergunta, que era qual é a aceitação dos pacientes quando sabem que são tratados por um fisioterapeuta, etc., quando pensam muitas vezes que isto tudo é derivado ou é tratado mais por dentistas e por aí fora. Ora bem, relativamente à questão ocular, honestamente não te sei responder. Sei que existem algumas abordagens para aquilo que se chama um síndrome de déficit postural, com a questão oculomotora, e que parece haver em algumas situações algum tipo de relação. Eu não a domino, ok? Do ponto de vista da musculatura ioideia, é fundamental trabalhar musculatura ioideia. Efetivamente, há uma influência muito grande.
em todo aquele trabalho que nós normalmente temos da relação agonista-antagonista. Se tens o agonista que está hiperativo, o seu antagonista também se vai hiperativar e tens aqui um ciclo vicioso. Por isso, de facto, nós podemos pensar na musculatura ioideia, que é efetivamente uma musculatura da deglutição, mas se tivermos como ponto fixo o ioide, já passa a ser uma musculatura da abertura forçada ou da abertura assistida, ok? Portanto, é uma musculatura que muda de função em função, perdoa-me o pleonasmo, do ponto fixo. Se temos como ponto fixo a mandíbula, então é uma musculatura da deglutição. Se temos como ponto fixo o ioide, passa a ser uma musculatura da abertura, ok? E aqui é efetivamente fundamental trabalhar a musculatura ioideia, sem dúvida. Relativamente à questão da aceitação, a aceitação é muito fácil. Agora, mais uma vez, aqui a equipa é fundamental e a tua localização geográfica, a perspectiva que eu tenho ao longo destes anos de trabalhar nesta área e não só nesta área, mas também quando vou falando com colegas de norte a sul do país, é que nós temos uma variação, apesar de sermos um país pequeno, temos uma variação muito grande de cultura em saúde, de literacia em saúde, por várias zonas do país. Eu posso dar, por exemplo, o meu exemplo. Eu trabalho em Coimbra e trabalho na Figueira da Foz, 40 km de distância, ok? Há 14 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com disfunção temporomandibular, por mais que eu explicasse aos pacientes que estávamos a trabalhar com dois tipos de situações, uma dizia respeito à dor, outra dizia respeito à disfunção, e que muitas das vezes nós acabamos por conseguir aliviar a dor antes de restituirmos a uma boa relação funcional ou de melhorarmos a sua disfunção, e que era importante também melhorarmos a disfunção mesmo depois de aliviar a dor. O que me acontecia em Coimbra, há 14 anos atrás, era que tiravas a dor ao paciente e ele desaparecia. Depois voltava a aparecer com dor e tornava-se aquele ciclo vicioso chato de tratamento, ok? Hoje em dia isso não me acontece. Um paciente por outro, tipicamente, às vezes dá alta a si próprio. Hoje em dia, a maior parte dos pacientes interrompem o tratamento quando nós dizemos para interromper. Na Figueira da Foz, onde eu trabalho, que é 40 km, acontece-me aquilo muito que me acontecia em Coimbra há uns anos atrás. Acho eu porquê? Porque estou perante uma população que, do ponto de vista sociocultural, é um bocadinho diferente de Coimbra. E em termos de literacia de saúde é diferente. Portanto, a aceitação é boa. Agora, há muitos fatores que estão aí por trás. E depois também é importante, mais uma vez, a referenciação. Porque quando o médico dentista diz ao paciente quem resolve isto é o fisioterapeuta, o paciente não tem dúvida, ok? Portanto, mais uma vez, aqui o trabalho de equipa é fundamental, ok? Não sei se respondi, Gabriel. Perfeito, Tiago. Muito obrigado pela atenção. Nada. Excelente. Eu agora tinha aqui algumas perguntas, não sei... Tens da Marlene, começa na Marlene. Começa na Marlene, ok. Alguma influência? Sim. Ora bem, tipicamente as chuteiras de relaxamento são aquelas que são utilizadas em pacientes com bruxismo. De facto, sim. Se tem indicação sempre, se todos os pacientes com bruxismo têm indicação para usar a goteira, não. Se todos os pacientes com bruxismo têm indicação para usar a goteira para sempre, também não. Ok? Foi aquilo que eu expliquei um pouco. A goteira não vai ter influência no bruxismo, ok? A goteira vai ter influência nas manifestações do bruxismo, ok? E vai ter em que sentido? No sentido de promover algum relaxamento, e mesmo que não promova algum relaxamento, de não permitir, por exemplo, erosão dentária ou uma compressão intra-articular tão grande que seria permitida se fosse contacto dente com dente. Agora, mais uma vez é importante percebermos, então, porque se pensarmos assim, o paciente tem bruxismo, tem desgaste dentário, a goteira será sempre importante, não necessariamente, porque se esse paciente tem bruxismo, tem desgaste dentário, mas tem patologia obstrutiva do sono, eu lhe estou a pôr um aparelho que à partida até lhe vai posteriorizar mais a mandíbula, então estou a agravar a obstrução da via aérea superior. Portanto, aqui não terá indicação para uma goteira, pelo menos deste género.
cada caso é um caso. E em relação ao bruxismo, de facto, as goteiras de relaxamento são muito recomendadas na esmagadora maioria dos pacientes, mas ainda assim são para ser acompanhadas e a sua utilização é para ser gerida ao longo do tempo. Não sei se respondi o que pretendia, Marlene. Ok, a Marlene respondeu, acho que estás com o WhatsApp aberto, não estás? Okay. Também Marlene, relativamente a luxações frequentes, sim, a fisioterapia ajuda. Atenção que muitas das vezes, quando falamos em luxação, na verdade não é uma luxação. Uma luxação da articulação temporomandibular é uma pessoa que fica de boca aberta e não a consegue fechar. Muitas das vezes o que existe são fenómenos de hiperlaxidão ligamentar que permitem um excesso de movimento articular. Quando a pessoa sozinha, quando o paciente sozinho consegue sair da posição, é uma subluxação e não é uma luxação. E muitas das vezes chamam, é uma luxação do disco, que na verdade não é uma luxação da articulação, é um deslocamento do disco, o termo luxação não estará bem adaptado, e aí estamos a falar de uma coisa completamente diferente, ok? Portanto, não sei se respondi. Ok, pronto. Agora a Sílvia, Tiago. A Sílvia. Ok. Relativamente à dinâmica orofacial, sim, a minha intervenção pode contemplar alguma atuação a este nível. Agora, mais uma vez, quando é uma questão puramente de dinâmica orofacial, musculatura orofacial, disestesias, para funções que causem alterações de musculatura orofacial, tipicamente eu encaminho para a terapia da fala, ok? Quando são para funções, quando é um excesso de função, tento eu reeducar, uma reeducação relativamente simples de fazer, é algo cognitivo ou comportamental, ok? Relativamente à dinâmica orofacial, seria esta a resposta. Relativamente ao tecido retrodiscal, apresentar alterações estruturais, atenção, isto tu só sabes que o tecido retrodiscal tem alterações estruturais porque das duas uma, ou tens uma ressonância que te diga que tipo de alterações são, ou então, teoricamente, se tens um deslocamento do disco, logicamente o tecido retrodiscal foi arrastado com esse disco e estruturalmente terá que estar alterado. O tipo de intervenção vai variar muito em função do tipo de alteração que tenhas. Se tem um quadro inflamatório ativo, se não tem um quadro inflamatório ativo, normalmente tens que trabalhar em conjunto com uma goteira de reposicionamento anterior, portanto, com técnicas articulares, com técnicas de estabilização articular, são vários os tipos de intervenções que se recomendam neste aspecto, ok? Respondido, Silvia? Não sei se me estão a ouvir. Estou a ouvir, Silvia. Sim. Tá? Ok. Eu abri o microfone, que assim achei que era um bocadinho mais fácil. Obrigada desde já pela palestra, Tiago. Foi muito, muito concisa e, portanto, foi espetacular. E obrigada pelas respostas. Desculpa estar a ser uma chata. Mas relativamente ao tecido retrodiscal, o que acontece muitas vezes, eu trabalho nesta área, portanto tenho vários pacientes com DTM e o tecido retrodiscal, em alguns dos casos, acaba por estar bastante alterado. Silvia, deixa-me só perguntar, quando tu falas em estar alterado, tipicamente estás a falar de que tipo de alterações? Tens inflamação? Já com espessamentos, porque são inflamações já, portanto, fibrose já estão resolvidas. Exatamente, sim. Ok. Em princípio isso é bom, ok? Em casos de Ora bem, vamos ver, quando tu tens um deslocamento inflamação ativa... quando tem muita inflamação ativa,
aí à partida, não vais, não será só a fisioterapia que vai conseguir fazer o seu trabalho. Tu precisas de uma goteira de reposicionamento anterior. Para quê? Para lhe poder dar algum repouso e algum tempo de alívio, nomeadamente durante a noite, que é a parte que o paciente não controla. Ou seja, um paciente desses, tu durante o dia vais tentar reeducá-lo, vais tentar reeducar a sua parafunção, vais ter algumas estratégias cognitivo-comportamentais com ele. Vais dar exercícios para descompressão da articulação, vais-lhe dar algum tipo de trabalho, tu próprio vais fazer algum trabalho para descomprimir a articulação, mas durante a noite nada disso funciona. Portanto, tu precisas de uma goteira de reposicionamento anterior que leva a mandíbula para protrusão, que te liberta a pressão existente em cima do tecido retrodiscal para lhe dar tempo de repouso e que ele possa desinflamar e fibrosar, ok? Exato. No meu caso, os casos que apanho mais já são mais casos de fibrose que, por exemplo, ao toque já desperta bastante dor e na maioria dos casos as pessoas reportam que é essa a dor, esse tipo de dor que sentem. Ó Silvio, mas repara uma coisa, em primeiro lugar tu não consegues tocar no tecido retrodiscal, é impossível, ok? Tu podes eventualmente provocar o tecido retrodiscal por via de uma compressão mandibular através de levar o côndilo para trás e para cefálico. O tecido retrodiscal é intra-articular e não tem palpação possível. Sim, Depois, é evidente que eu não estava a falar de uma forma direta. Sim. Depois, se tem dor à compressão, ou seja, se quando o paciente morde dói, se quando tu levas para compressão dói, então não está fibrosado ainda tem processo inflamatório, estás a perceber? Okay. Tu ainda estás a precisar de lhe dar tempo para que aquilo fibrose se vá remodelar e crie aquele pseudodisco que é essa fibrose retrodiscal. Ok. E nestes casos continuas a fazer todo o trabalho de descompressão? Sim. Porque à partida as outras componentes de hiperatividade muscular, de hábitos parafuncionais, tudo isso se vai mantendo por lá. Portanto, tens que reeducar essa parte, mas também lhe tens que dar ferramentas para dar descanso e descompressão àquela articulação. Sim. Ok, muito obrigada. Nada. João, está aqui o João, queria fazer uma pergunta. Podes abrir o microfone, por favor, João? Estão-me a ouvir? Sim, João, sim, força. Tiago, lá outra vez, desculpa chatear-te, que também já é tarde para ti, se calhar. Tranquilo. Olha, uma questão que eu fiquei um bocadinho curioso foi que tu falaste sobre o SAUS, ou seja, sobre o síndrome da apneia obstrutiva do sono. Sim. Exato. Ou seja, já li alguma coisa sobre isso, nunca tive um paciente desse género, nada que se pareça. E sei que temos um trabalho bastante educacional e se calhar de exercício mais até do que terapia manual nestes casos. Imaginando um fisioterapeuta a trabalhar numa equipa interdisciplinar perfeita, o que é que tu achas que está ao nosso alcance? Ou seja, o que é que achas que o fisioterapeuta pode acrescentar ao tratamento nestes pacientes? Perfeito. Olha, se tivéssemos todas as ferramentas possíveis do mundo na melhor equipa do mundo. Repara, eu não me estendi na questão da apneia obstrutiva de sono porque se o fizesse, então ainda estava a falar na palestra. Mas tentando responder-te da forma mais sistemática possível. Um fisioterapeuta com formação relativamente bem diferenciada na área da disfunção temporomandibular tem tudo o que precisa para trabalhar com um paciente com apneia obstrutiva do sono. Okay? Apenas não sabe como é que o há de fazer, precisa de saber avaliar, precisa de mudar um bocadinho o chip da avaliação. E então pensa assim, o que é a apneia obstrutiva? Estamos a falar da apneia obstrutiva, não estamos a falar de apneias centrais, sobre síndromes neurológicos, nada disso. Estamos a falar de uma restrição da via aérea superior. O que é que os médicos dentistas fazem numa abordagem destas? Se tu tiveres uma restrição que seja a nível orofaríngeo e que melhore com o avanço mandibular, o que eles vão fazer é colocar aquela tal goteira, aquele dispositivo de avanço mandibular, que são duas goteiras
tem uns tirantezinhos de lado, que quanto mais curto for o tirante, mais puxa a mandíbula para a frente, e o que se tenta é, com o avanço do maciço mandibular, a diminuir a restrição e melhorar a patência da via aérea superior, ok? Exato. Pronto. Aumentar o espaço ali, orofaríngeo, para circular mais ar, basicamente. Do ponto de vista biomecânico, isto tem mais ou menos a mesma relação do que uma goteira de avanço mandibular, uma goteira de reposicionamento anterior. Vai-te colocar a mandíbula em protrusão. Portanto, todo o raciocínio que tu fazes para um paciente que vai levar uma goteira de reposicionamento anterior e o trabalho que tu precisas de fazer neste tipo de paciente, vais fazê-lo. Ao contrário do que estavas a dizer, a terapia manual e em termos estruturais é fundamental aqui. Porquê? Tipicamente, o que é que tu precisas num paciente com apneia obstrutiva do sono? Estamos a falar de pacientes que têm vários tipos de comorbilidades. Aumento do índice ponderal, sedentarismo, todo um conjunto de coisas, não é? Portanto, tu queres diminuir, queres pôr este paciente a fazer mais atividade física, depois, por outro lado, tens pacientes com outro tipo de comorbilidades, tens que tratar antes para eles conseguirem fazer atividade física, tudo isso. Agora, se pensares a este nível, e se pensares em ioide, e se pensares que o sistema ioideu funciona como uma corda à volta, ou como uma cinta à volta da via aérea superior, então tu tens aqui que trabalhar, porque se tiveres retrações deste tipo de musculatura, se tiveres encurtamentos deste tipo de musculatura, do ponto de vista muscular, tu tens aqui estruturalmente algo que tu, com terapia manual, com exercício terapêutico, podes trabalhar para também diminuir a restrição da via aérea, estás a perceber? Portanto, o teu trabalho com um fisioterapeuta num contexto de patologia obstrutiva do sono tem vários níveis. Em primeiro lugar, na comorbilidade que pode existir com disfunção temporomandibular. Em segundo lugar, do ponto de vista estrutural, posicionamento da cabeça, durante o sono, respiração nasal e tudo isso, criar condições musculoesqueléticas para que isto possa acontecer com mais facilidade. E, de alguma forma, mais uma vez, acompanhar o paciente e diminuir algumas comorbilidades associadas a uma colocação de um dispositivo de avanço mandibular que podem, por um lado, melhorar a patência da via aérea superior, mas pode, alterando a posição da mandíbula, pode levar a desconforto articular, desconforto muscular e tudo mais. Ok, João? Certíssimo. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade a responder. Nada. E obrigado, Gustavo, também, pela moderação. Obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma pergunta. Aqui no chat não temos nada. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, damos aí mais 20 ou 30 segundos. Tiago, mas já assim um bocadinho de despedida, voltar-te a agradecer toda a tua disponibilidade para nos vires mostrar este assunto. Acho que é importante sensibilizar para esta área, que é uma área que, como tu mostraste, pode ter uma grande influência na vida das pessoas, na qualidade de vida, a relação com os médicos dentistas e com outros profissionais como falaste. Agradecer-te muito por isso. Também vi por aqui pelos participantes o Sérgio Neto, também agradecer, que foi, a par de outros, um dos que me recomendou o teu nome e disse-me que certamente ficaria bem servido com um dos melhores. E Tiago, muito obrigado por teres perdido um bocadinho do teu tempo para nos mostrar isto. Nada, obrigado eu e mais uma vez também parabenizar-vos a vocês por este tempo. Acho que é tempo que todos nós estamos a ganhar e que saímos daqui um bocadinho mais enriquecidos. Espero ter estado à altura do desafio e que para as pessoas que aqui estiveram tenha sido uma mais-valia. Deixar também uma mensagem que é o seguinte, e numa altura em que todos nós de alguma forma precisamos de trabalhar e estamos a criar novos mecanismos e novos campos de atuação. Isto não é um novo campo de atuação, poderá ser apenas menos conhecido dos fisioterapeutas. Trabalhar com médicos dentistas, para mim tem sido bastante reconfortante. É uma profissão, tal como nós, trabalham muito, mas estão muito disponíveis para trabalhar connosco.
às vezes é importante perceber, encontrar o médico dentista correto, não é? Como em todas as áreas. Temos que batalhar um bocadinho para encontrar a nossa equipa. E às vezes a maior dificuldade está aí. Mas é uma área que está disponível, que nos pode abrir algumas portas. Esta área da apneia obstrutiva do sono é efetivamente também uma área que eu acho que, com a melhoria da literacia em saúde por parte das pessoas, será profícua para nós fisioterapeutas. E eu digo isto porque uma das dificuldades em trabalharmos com pacientes com apneia obstrutiva do sono não é que não existam pacientes, existem muitos. Outra, a dificuldade é convencê-los que eles precisam de tratamento, porque a apneia obstrutiva do sono não dá dor. E como não dá dor, as pessoas não têm muita motivação para e despender de tempo e dinheiro para tratar uma coisa que nem lhe dói nada. Mas depois morrem agarrados ao volante, morrem com AVCs e com problemas cardiorrespiratórios, não é? Portanto, mas a nossa população vai ficando mais culta e acho que também vão começar a procurar mais tratamento nesta área. E a fisioterapia tem efetivamente uma palavra a dizer e tem ferramentas para também poder ajudar estes pacientes. Temos é que estar lá, temos que estar no sítio certo onde podemos fazê-lo. Daí acho que, mais uma vez, dizer-vos que esta relação com os médicos dentistas é muito importante para a nossa profissão, ok? Ótimo. Obrigado, Tiago. Obrigado eu. Não havendo então, se calhar, mais questões. Não, o pessoal já está aqui no chat a agradecer a palestra. Acho que estamos feitos de perguntas. Já só vou tirar aqui de gravar.